Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Psicocast. Estamos aqui trazendo para vocês algumas inovações. Sou Raquel Campos, especialista em comportamento canino, e trouxe alguns convidados para a gente conversar e debater bastante sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Essa nova jornada vem para a gente poder seguir uma trajetória muito longa aí junto com vocês e trazer muito conhecimento, muito baseamento, e a gente poder seguir firme junto nessa caminhada. Então, vamos embora. Bom, Thaís, se apresente para a galera te conhecer também. Olá, pessoal. Eu sou Thaís Maciel, psicóloga humana, e estou aqui junto hoje para a gente poder conversar um pouquinho aí um pouquinho mais sobre as leis de cães e tudo mais. Legal. Felipe, doutor Felipe, por favor, se apresente. Isso aí, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do primeiro episódio, né, do podcast de vocês, do Psicocast. Para mim é uma honra. Raquel eu já conheço há um tempo, Thaís também já conheço há um tempo, que me ajudaram no adestramento do meu cachorro. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a gente discorrer sobre as legislações em relação ao mundo animal, a gente conversar um pouco sobre essa situação em relação a como os animais podem ser mais protegidos em relação à nossa lei, que hoje, na minha opinião, ela é bem escassa. E vai ser um prazer a gente bater esse papo. Muito legal. Eu acho que quando a gente trouxe, né, Thaís, a ideia desse assunto, e eu estava conversando com o Dr. Felipe, a ideia sempre foi debater e conversar sobre assuntos, né, que sejam aí um mistério para o tutor. Às vezes o tutor só ouve falar de algumas coisas. E quando se fala de lei, gente, lei é uma coisa assim que nem eu, até eu, tenho super dificuldade, de verdade. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo pra Thaís ler. É porque eu gosto, sou uma curiosa, né, das leis e tudo mais. Eu gosto de ler, tudo eu gosto de ler. Inclusive, é algo assim que eu digo pra Raquel, que é mal do brasileiro, né? A gente não lê. Até o nosso contrato, ninguém lê. E eu gosto de ler pauta por pauta. Sim. E eu gosto de estar por dentro. Mas é até importante, porque tem um termo jurídico que a gente fala que a lei não socorre aos que dormem. E que ninguém pode falar que não conhece da lei. Então, isso é muito importante, vocês terem essa gana de vocês aprenderem mais sobre a lei, de pesquisarem. Claro, no sentido de estar na área de vocês, de estar no conhecimento de vocês, mas sempre é importante vocês estarem buscando se aprimorar em relação à legislação. Claro, tem os advogados, o corpo jurídico que ajuda vocês, Sim. Mas quanto mais vocês souberem sobre os direitos e os deveres de vocês, os direitos e deveres do que vocês trabalham, é essencial, né? Sim. E hoje a gente trouxe aqui para vocês até algumas dúvidas aí. Claro. Para você nos ajudar a sanar. Claro. Eu vou começar perguntando para você falar um pouco para a gente sobre a evolução histórico-jurídica sobre os direitos dos animais. Então, a evolução histórico-jurídica dos direitos dos animais, ela começa assim em 34. A gente pode falar que ela começa em 1934. Antecede ainda a nossa Constituição, que é a Carta Magna Brasileira, onde precede toda a questão constitucional, que é a Constituição Cidadã do Brasil, né? Então, ocorreu a ditadura, bem antes da ditadura já veio essa legislação, mas essa legislação ainda é muito ineficaz, vamos dizer assim. Foi a primeira que discorreu sobre a questão dos animais. Os animais na época, e até um pouquinho em meados de 2015, 2014, ainda eram considerados como coisas, e não mais... Teve uma mudança na legislação em 2017, a gente vai discorrer isso mais pra frente, Sim. Mas que eles ainda eram considerados como coisas, então, um objeto. Nada mais do que, por exemplo, um animal podia ser comparado com uma caneca como essa. Então, 34 veio para falar um pouco sobre a questão dos direitos dos animais e como o governo, como o Estado, ele tem a responsabilidade com esse direito. E aí, depois de 34, a próxima legislação que veio foi na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, se eu não me engano, que ele trata sobre também o governo, a responsabilidade do Estado em relação aos direitos dos animais, em relação aos maus tratos, em relação a como o Estado tem que cuidar dos animais, quanto ente federativo. Depois veio 98. E aí 98 é a primeira lei que a gente tem referente à questão dos maus tratos mesmo. Sim. E essa lei que traz realmente uma legislação mais específica sobre os maus tratos contra os animais. Essa lei que traz também mais vigor em relação a como a gente pode fazer essa proteção aos animais. E aí, depois de 98, a gente ficou até que em um certo limbo em relação à questão de aprovação de leis. Aí veio uma lei em 2020, que é a Lei Sanção, né? Que ela aumenta a pena para quem maltrata os animais. Então, antes tinha uma pena, se não me engano, de 1 a 3 anos de reclusão, mais pagamento de multa. Com a Lei Sanção que veio em 2020, inclusive a Lei 14.064,
ela trouxe uma pena maior, aumentou a pena. Então, passou de ser de 2 a 5 anos de reclusão. O que é uma coisa também que é importante todo mundo saber, porque existem diversos tipos de pena. Tem a reclusão, tem a detenção, tem vários tipos de pena. E a reclusão, eu creio que seja uma situação, uma pena, assim, que a gente pode considerar certa, porque realmente você está maltratando um ser que sente. Ele tem sentimento, ele sente a dor. E ele também tem essa relação. Não é porque ele não é um ser humano que ele não vai sentir as mesmas coisas às vezes que um ser humano sente. Pode ser de forma diferente, mas sente dor, sente carinho, sente tristeza, sente alegria. Vocês podem falar mais do que eu em relação a isso. Muito. Então, como eles sentem isso, é muito importante ser uma pena de reclusão porque eles têm esses sentimentos também. Então, foi uma lei que veio pra gente, assim, em 2020, essa lei sanção, que aumentou a pena para quem ocorresse de maus tratos contra os animais. Mas ainda estamos caminhando em passos lentos, podemos considerar dessa forma, né? Sim. Eu vou aproveitar, inclusive, para a gente conversar sobre isso, já que a gente está falando sobre leis de maus tratos, e trazer um caso para a gente poder debater sobre ele. Há um tempo atrás, acho que a Thaís vai se lembrar disso, a gente teve um caso de uma pessoa que passou, né, pela gente, fez alguns cursos, veio no sentido de entender um pouco mais sobre como era o comportamento. Porém, descobrindo, né, algumas situações dessa pessoa mesmo, ele era um tutor, ele tinha, acho que 2 ou 3 cães, né? Sim. Que eram da raça American Bully, né? E ele estava procurando, na verdade, não era o conhecimento sobre o comportamento, ele estava procurando alguma metodologia que pudesse facilitar ao treinamento de um dos cães dele, que já estava abrindo o estímulo de caça e agressão, né? O que acontece? Esse tutor, depois a gente, né, entendendo um pouco melhor a história dele, ele tinha cães desde filhote, né? Os cães eram criados por ele, vivia junto com a família dele, né? Participava ali do rol familiar dele, né? E foi abrindo o estímulo de agressão. Porque eu quero deixar sempre bem claro. A agressão, ela não é um padrão de raça. A agressão, ela é uma consequência, né, de alguns comportamentos. Enfim, o que o cachorro, ele apresenta baseado no que ele tem de rotina, por exemplo. Isso é uma dúvida que muita pessoa tem, né? Ela acha que às vezes por conta da raça o cachorro é mais agressivo, não Exatamente. Sim. Então já vamos desmistificar isso, né? A agressão não é padrão de raça, tá? Então, assim, dependendo da rotina que o cão tem, dependendo do gasto físico, do gasto mental, se ele se socializa ou não, tudo que participa da rotina do cão forma ele como indivíduo, certo? O ambiente, no caso. Né? O ambiente, isso, exatamente. Então, dentro disso, esse cão, né, em específico, ele não tinha nenhum tipo de rotina. Ele era alimentado muito mal, ele não tinha rotina de passeio, ele não tinha rotina de treinamento. Era um cão que tinha um nível de energia alto, ou seja, ele exigia um gasto físico muito maior. E dentro disso, o cachorro, ele pode trazer diversos comportamentos. Comportamentos que para o tutor seja algo mais simples, como, por exemplo, a gente recebe, né? Cães que latem demais, né? Cães que pulam demais. Ou quando isso acaba afetando o próprio animal, que é o cão que se lambe demais. Sim. Ou quando entra num caso mais grave, principalmente para o tutor, que é quando o cão começa a morder. Aí vira um problema. Ainda mais em convívio familiar, né? Ou destruir, né, as coisas na casa também. Quando o cão começa a morder as coisas, é um ponto. E quando o cão começa a morder as pessoas? Aí o assunto fica mais embaixo, né? Então a gente precisa falar muito sobre isso. Resumindo, o que aconteceu? Não buscou ajuda, não buscou auxílio. O cachorro foi crescendo. Para piorar um pouquinho mais a situação, o que ele fez, Thaís? Ele pegou junto com a outra cachorrinha dele, né? Arrumou uma veterinária. Exato. Isso daí é um outro ponto, inclusive, que a gente gostaria de falar, né? Fez uma cruza indevida. Fez uma inseminação. Como eram animais que não podem, né, cruzar, ele fez uma inseminação artificial com os próprios cães, né? Não deu certo. A cachorra ficou muito mal, acabou vindo a falecer. Essa cachorra dele. Eram 3, ficou 2. Acabou ficando doente. Teve toda uma situação turbulenta, porque não foi feita da maneira correta, não foi feita embaixo da lei, dentro do que se pede. Sim. O cachorro que ficou, continuou dentro dessa situação turbulenta e passou a ser agressivo. Agressivo
com os membros da família. Muito triste, resumindo o que aconteceu também, esse animal acabou, por fim, mordendo a perna de uma das pessoas que moravam na residência. Uhum. Esse tutor tinha uma arma, diz ele que era legalizada dentro de casa, e matou o animal a tiro. Meu Deus do céu. Pois é. Isso aí a gente pode considerar até... Olha, de verdade, vou falar pra vocês, tem coisas que a gente não deve nem mais considerar como maus tratos, né? Mas já consideraria como até um homicídio, se você for ver. Porque a questão do animal, ele estar com esse comportamento, igual vocês explicaram, não é uma questão de raça, tá? Porque realmente é o que vocês introduziram aqui, a questão do ambiente onde ele está, é a questão do comportamento que ele tem e da correção de comportamento que deve ser feita com pessoas profissionais que têm o gabarito para realmente fazer esse comportamento melhorar. Então, o tutor, mesmo fazendo treinamento com vocês, que já considero, vou falar por mim, né? Porque eu fiz o treinamento com vocês, que eu já considero excelente, ele não teve a capacidade, a mínima capacidade de entender que o problema estava no ambiente que o animal estava, de entender que não era a raça do animal, de entender diversos fatores que compunham até chegar a esse estado. Então, igual a Raquel posicionou aqui contando o caso. Poxa, eles já apresentavam comportamentos assim. Exatamente. E aí eu até queria saber de você, assim, esses comportamentos, eles são evolutivos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele não começa, por exemplo, já mordendo de uma vez, as não é? As pessoas. Ele começa dando sinais, exatamente. Então, até por isso, porque a gente consegue entender porque assim, no direito a gente tem que entender toda a questão lógica da história, né? Não adianta ele falar assim, não, cheguei, o cachorro veio aqui, mordeu, matei. Meio que uma cronologia, você tem que seguir, né? Deve existir uma cronologia. Em tudo, seja no direito civil, seja no direito dos animais, seja no direito penal, em qualquer tipo de direito, a gente tem que entender a cronologia e a história realmente do caso. Então, nesse caso, a gente consegue ver, primeiro, se o cachorro já agia dessa forma, e os maus tratos não é só a questão de bater, exatamente. Não é só a questão de você xingar, porque os animais sentem também na forma... Eu já ouvi esse estudo, né? Vocês podem dizer melhor, que... Quando a gente xinga o animal, quando fala palavrões ou fala de uma forma com ele, ele entende de um jeito e começa a praticar ações a partir do momento de como ele vê a nossa entonação de voz. Né? Reações, no caso. Reações de como ele vê a nossa entonação de voz, de como a gente vê a postura. Então, tudo isso já pode ser considerado maus tratos. Hoje, legalmente, os maus tratos são realmente a questão da agressão ao animal. Não existe uma questão de agressão psicológica ao animal hoje legalmente, não existe legislação que impute isso, é mais a questão física mesmo. Uhum. E a questão, assim, de matar o animal já configura totalmente essa questão de maus tratos. Eu não posso equiparar um crime de homicídio, porque homicídio a gente fala em relação a seres humanos. Mas se a gente pudesse pensar em alguma coisa, até para falar com os nossos governantes, deputados, senadores, não só para ser uma lei estadual, mas para ser uma lei federal, porque é importante todo o Estado federativo, o Brasil em si, entender que os animais são seres sencientes, ou seja, que eles têm sentimentos. Então, por eles terem sentimentos, a gente tem que tratar eles nesse mesmo grau. Então, nesse caso, na minha opinião, sendo baseado na lei, obviamente, ele já teve, não sei se é o porte de arma dele, segundo o que ele fala, segundo o que ele fala... Ele tem porte. E acho que além disso, como você falou, né? O mais importante é enxergar qual foi o cronograma, né, dessas situações. Uhum. Ele teve a ciência de que o animal tinha um problema comportamental a ser resolvido. Ele meio que ignorou, né? Não ignorou, mas sabe o que houve? Ele buscou e barrou no preço, né? Sim. Porque aí o que a gente teve de informação foi que ele tinha procurado alguns profissionais e que estava muito caro. Para ele estava muito caro. Mas não é uma questão de preço, né? Exatamente. Eu acho que aí vem no sentido do que a gente acabou de falar, né? Você não é dono de uma coisa, você passou a ser tutor. E tutor você tem responsabilidade sobre aquilo. Exato. Ou seja, a partir de um ponto em que ele entende que tem uma forma de se resolver e você não resolve por conta de valores, porque eu acho que isso é uma questão que ele poderia negociar. Sim. Gente, quando a gente tem um problema com o carro, a gente resolve. Porque é importante, né? Ele deveria considerar uma situação dessa como uma coisa extremamente importante. Quando a gente tem um problema com o filho, já falando de tutela... Isso que eu ia falar agora. E aí a gente vai deixar pra lá... Exato. A gente resolve dessa forma? É caro. O que é caro
pra ele, o que foi caro pra ele. Aí pergunta pra ele se ele joga o carro no rio ou atira em qualquer pessoa o filho, assim, né? entendeu? Né? Então, assim, foi uma situação que ele poderia ter feito uma outra escolha. Sim. Então, eu acho que passar disso, quando a pessoa toma uma atitude dessa, porque ele correu o risco. Sim. Ele se arriscou, Sim. né? Então não foi culpa do cachorro. Olha quanta coisa legal que você está falando, porque a gente estava falando em relação à questão dos maus tratos e eu acabei comentando do crime de homicídio. São coisas realmente, assim, se a gente for colocar num ponto, elas são muito... Não tem um paralelo muito grande. Mas se a gente for entender, existe uma coisa no direito chamada dolo eventual. Isso é uma questão de quando no direito penal o autor de algum crime, ele assume o risco daquele crime mesmo não querendo cometer. Então, vou dar um exemplo, igual você citou. Mas vou dar um exemplo para a vida do ser humano. Se eu estou dirigindo um carro numa estrada que é permitida, sei lá, 100 por hora. E eu estou dirigindo a 200 por hora e mato alguém. Eu assumi o risco de estar dirigindo aquele carro numa velocidade maior. E por estar assumindo esse risco, eu sou enquadrado nesse dolo eventual. Mesmo não querendo matar, eu matei sem querer. Sim. Não tive a intenção. Mas eu tô cometendo crime de dolo, não é nem mais aquela questão culpável. Ah, não tô culpa, eu não tive a intenção. Você não teve a intenção, mas você assumiu o risco. Nesse caso, a gente poderia até enquadrar na mesma situação. E deveria ser enquadrado na mesma situação, porque ele assumiu o risco do cachorro seguir nesses passos e chegar ao ponto de morder um familiar. Ou de chegar num nível de agressão onde é muito maior do que, às vezes, ele... Não sei se ele estava esperando, né? Não vou falar por ele, vocês conhecem ele melhor, mas que ele poderia estar esperando quanto a isso, entendeu? Então, assim, quando ele assume esse risco, ele pratica um ato que, beleza, então o cachorro ele tá tendo essas atitudes, essas reações, igual a Raquel muito bem disse. Sim. E que ele pode correr o risco do cachorro vir a morder, o cachorro vir... Não sei, como não era um porte tão grande, né? Um American Bully não é grande. Ele o porte tem dele. tamanhos, né? Mas acho que indiferente, né? Mas eu Sim. digo assim, não é um cachorro onde, vamos falar, que ele poderia chegar a fazer uma lesão corporal grave em alguma pessoa, mas, pô, mordeu. E chegar depois ao ponto de matar o cachorro, então ele imputa 2 crimes, se você for ver realmente. Ele imputa dos maus tratos, porque é a cronologia dos fatos, Exatamente. desde o primeiro momento onde ele descobriu, onde ele reparou, na verdade, Sim. que o cachorro demonstrava esses comportamentos, ele não procurou ajuda para isso, ou procurou e parou no preço, né? O que também é algo que ele não deveria fazer. Ele acabou cometendo o crime de maus tratos porque não dava comida na hora certa para o animal, não cuidava bem do animal, não deixava o animal, ou não instruía o animal, não treinava ele da forma como deveria ser treinado, até o ponto que o animal teve a reação, ele é um ser senciente, mas não é um ser racional, Sim. teve a reação dele, e aí o ser humano, que deveria ser racional, entender que a culpa está nele, foi lá e matou o animal. E agiu. E já aproveitando, falando que colocando essa daí na situação como um crime, para quem que a gente denuncia esse crime? Assim, vocês, na verdade, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês como tutoras ou pessoas que trabalham na área, já para a polícia, ligar para a polícia. Mas existem, dentro até da OAB, comissões que são específicas para os direitos dos animais, ou vocês entram em contato com deputados, pessoas responsáveis que tenham um enfoque dos direitos dos animais, mas a priori é ligar para a polícia, porque a polícia tem essa força, tem essa determinação de, mesmo que não sejam seres humanos, eles têm que seguir o que é legal. Então, aconteceu qualquer tipo de maus tratos, liga para a polícia. Aí não deu certo, entrou com um boletim de ocorrência, mas vocês estão vendo que não está ocorrendo, o caso não está indo para frente. Fala com o deputado, fala com o senador, deputado estadual, deputado federal, e tem que procurar a força política que realmente entre nesse caso. Por quê? Querendo ou não, a gente está num país onde o alarde funciona para as coisas darem certo, né? Sendo bem sincero. Então, quando a gente entra em contato com deputados, com senadores que tenham essa mesma gana da gente em resolver problemas como esse, eles têm mais voz e colocam não só um caso específico, eles colocam esse caso como tema, mas eles introduzem essa questão para o direito, para a política brasileira, para isso não ser recorrente mais. Mas respondendo a sua pergunta a priori, o que vocês têm que fazer é ligar para a polícia. Certo. Porque eles vão realmente resolver este caso para vocês. Até em questão de abandono, né? Maus tratos, abandono é sempre para a polícia que se deve ligar. Digita 190 e manda bala. Perfeito. Tá, seguindo aqui, eu gostaria de saber também que você falasse um pouquinho para a gente sobre os direitos dos animais, como está hoje. Então, atualmente a gente tem a lei de 98, que ainda rege a questão dos maus tratos, veio a lei sanção, igual eu falei para vocês, em 2020.
E temos alguns projetos de lei que ainda estão em tramitação, até que a gente estava conversando, né, os projetos de lei. Doutor Felipe me mandou, viu? Ó, fiz a lição de casa. Me mandou o projeto Muito de bem. lei, hein? Colocou Poxa. a Raquel para ler, parabéns. Nós Que dois, isso, né? Thaís? Olha. Tá vendo como é que é, né, Raquel? Mas então, tem projetos de lei que ainda estão sendo analisados, porque quando na verdade um relator de um projeto de lei, ele entra com esse projeto, é passado pela Câmara dos Deputados, se for federal no caso, é passado pela Câmara dos Deputados, aí é aprovado na Câmara, vai para o Senado, aí o Senado tem que aprovar, o Senado aprovando vai para o presidente sessionar, e ainda tem um período de vacatio legis, que é o tempo de promulgação dessa lei, para que ela esteja em vigor. Então tem todo um processo para ocorrer, o que é demorado, é ruim para a gente, que a gente precisa às vezes que as leis sejam aprovadas de formas mais célere, mas que realmente tem que seguir um cronograma, um passo a passo, político e legislativo, que a gente não tem muito controle. Cada um desses passo a passo tem um prazo estipulado, por exemplo, tem um prazo para ser aceito? Eles, na verdade, assim, o prazo ele vai com a questão dos assuntos mais pertinentes em cada casa legislativa. Então tem a casa da Câmara dos Deputados, aí tem as pautas lá. E eles vão decorrendo conforme o que eles entendem ser mais... Assim, vai ter a ordem, claro, mas conforme eles entendem que vai ser mais específico para resolver um problema da civilização brasileira, do pessoal, do povo brasileiro, entendeu? Então é mais nesse sentido. Então a pauta ela ocorre dessa forma. Agora, se o deputado ele for, ou o senador for uma pessoa que ela é bem, assim, rígida em relação a essas questões, onde realmente deve ser... uma lei dessa deve ser aprovada quanto antes, aí ele tem todo um processo burocrático e legal, onde ele pede prioridade para essa lei ser aprovada mais rápido, onde o Congresso e onde o Senado vai votar essa lei mais rápido para ser passada mais rápido e a gente poder vivenciar ela na prática. Mas hoje também só respondendo, então hoje a gente tem que a lei de 98, 2020 com a lei sanção, tem a Constituição Federal que mantém ainda no artigo 225, parágrafo 1º, a questão dos maus tratos, que é a Carta Magna da nossa sociedade. E aí tem esses projetos de lei. Em 2015, houve o projeto de lei de deixar do animal ser considerado somente um objeto, uma coisa, e ser passado a ser um bem móvel, o que para mim também ainda é equivocado, mas já é uma evolução, já é um avanço. Por quê? É o que eu falei para vocês. Um animal pode ser considerado uma caneca, pode ser considerado um celular, pode ser considerado um microfone. Quando ele passa a ser um bem, é diferente. Aí já entra a questão da tutela também. E aí a gente começa a falar sobre tutela em coisas, tutela em pessoas, mas nesse caso, como o animal ainda está sendo considerado não como um ser sensível, porque ainda tem o Estatuto do Animal, que ainda não foi aprovado, mas é uma PL, que é muito importante, a gente vai discutir isso ainda nesse podcast. Como ele ainda não foi considerado um ser sensível, ele é tratado ainda como coisa. Por quê? Todos os bens são coisas, com outro tipo de característica. Mas nem todas as coisas são bens. A partir do momento que ele vira um bem, e é um bem móvel hoje na legislação a partir de 2017, onde foi promulgado, ele começa a ter outros tipos de características e outros tipos de direitos, como a da tutela. Então, a tutela é a responsabilidade que você tem sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade como tutor, a conversa inverte. Eu não posso mais tratar o animal como qualquer coisa, como um celular, onde eu posso jogar fora a hora que eu quero, onde eu posso abandonar da hora que eu quero. Então, esse conceito na cabeça das pessoas já muda e na legislação já muda também, o que é muito importante. Então, assim, na cabeça não mudou muito ainda não, senão não tinha tantos abandonos. Exato. A gente está fazendo isso para tentar, né? Isso. Pra tentar resolver. Vamos chamar a atenção do pessoal. Inclusive, já que você trouxe, né, sobre o Estatuto do Animal, tem um projeto de lei recorrente sobre isso. Não vai dar tempo, infelizmente, da gente falar e discorrer sobre todos os artigos que cabem dentro desse projeto. Eu acho também importante trazer, e eu acho que é uma discussão que está rolando muito agora dentro da nossa área. Tem vários projetos de lei saindo, só que assim, o pessoal está sendo muito mal assessorado, né? Estão trazendo algumas coisas que é completamente inviável e que era para ser relacionado ao bem-estar animal, mas vai acabar prejudicando o animal em vários sentidos. Sim. Né? Então, já falando do Estatuto, o Felipe me mandou aqui, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Eu queria destacar 2 artigos para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, claro. Que me chamou a atenção.
E aí depois também até conto um caso pra vocês sobre isso. Hoje eu sou a mulher dos casos, você tá vendo, né? Mas é bom a gente colocar em caso prático pra entender. Exatamente. Porque às vezes a letra fria da lei a gente não entende. Mas Sim. no caso, a gente vai discorrendo e vai entendendo melhor. Não, a Thaís vai poder falar com propriedade. É cada caso que a gente pega e Imagina. passa. Aí você pensa assim, pensei que já vi de tudo. Né? Bom, vamos lá. Então, olha, um dos artigos aqui, gente, artigo 6, né, dentro dessa PL, fala assim, ó, os animais domésticos, além do direito inviolável à vida, têm resguardados direitos básicos que lhe garantem a sobrevivência com dignidade. Beleza? Depois, lá no artigo 12, fala assim, ó, admite-se a supressão da vida de um animal com capacidade jurídica plena nos casos de legítima defesa ou de estado de necessidade, ambos devidamente justificados e comprovados. Também se admite a hipótese do parágrafo anterior nos casos de eutanásia indicada por profissional competente. A gente vota, inclusive, no caso que a gente estava falando. Exatamente. Ele poderia alegar o quê? Legítima defesa? Primeiro, ele num caso desse... Ele não fez eutanásia, né? Já vamos começar daí. Não foi uma eutanásia. Não. Ele realmente matou um animal. Sim. Mas até que ponto configura a legítima defesa e por que é importante entender a cronologia? Agora vocês entendem o porquê da história ser tão importante dentro de qualquer caso. Do direito, ainda mais. Porque aí a gente começa a entender que, por mais que pode ter sido configurada uma legítima defesa lá na frente, mas esse tutor ele não vai ser inimputável. Por quê? Ele continuou ocorrendo nos maus tratos. Por mais que ele não seja imputado numa lei de, por exemplo, que a gente possa configurar um homicídio, mas ele ainda é imputado por maus tratos porque houve a recorrência dos maus tratos em relação ao animal, e como ele cuidava do animal. E da morte do animal, com certeza. Então, nesse caso, são leis, e até por isso que é importante passar nas câmaras, no processo legislativo, porque aí os deputados vão ler toda a PL e vão identificar, por exemplo, o artigo 12. Tem essa questão aqui. Mas e se acontecer num caso igual vocês estão explanando aqui, o que eu faço? Será que é justo mesmo ele não ser imputado pela morte do animal? Por mais que seja legítima defesa? Até que ponto vai ser considerada legítima defesa? Vocês vão ser analisados os casos anteriores, todo o passado do animal, até que ele chegue nesse sentido? Por isso que é importante o trabalho que vocês duas fazem. Porque o trabalho que vocês duas fazem, ela fala para a sociedade que o animal, ele passa por motivos para chegar naquela situação, para ter aquela reação. Não que ele faça ao Léo, né? Sim. Chega lá e vai morder a pessoa ao Léo. Não existe. E é uma isso. forma de que isso não aconteça. Sim. Né? Exato. Que tem como modelar esses comportamentos. Mas dentro do que tem aqui, traz pra gente a questão da eutanásia, certo? A eutanásia, né, hoje feita nas clínicas veterinárias, é aquela injeção que o cão, ele falece por algum motivo, né? Às vezes por uma doença que ela contagiosa ou algo do tipo, né? Igual um câncer que já não tem mais... Questões terminais terminais, né? E ela é indolor, certo? Essa é permitida. Porém, o que a gente tem são casos de profissionais que aplicam a eutanásia comportamental. Já ouviu falar sobre isso, doutor? Não. É até bom vocês trazerem casos assim, né? Porque no caso, né? O que eu acredito é que por lei isso seja proibido. Mas quando a gente traz casos assim, é que são cães que realmente são cães agressivos, que já morderam algumas pessoas, que às vezes caem num centro de zoonose, né? Isso acontece muitas das vezes. E essa questão da eutanásia comportamental é realmente aplicar a eutanásia quando entende-se que o cão não tem mais jeito no comportamento. Na verdade, isso não existe, né? Se a gente for analisar legalmente, não existe eutanásia comportamental. Existem nesses casos que vocês falaram. Então, por doença contagiosa, existe por o animal já estar em processos de sofrimento, de angústia, e aí você pratica a eutanásia por conta de uma doença grave que ele esteja sofrendo. Mas... legalmente, não existe eutanásia comportamental. Inclusive, esse fato de vocês estarem me trazendo isso hoje é um caso novo. Que realmente deve acontecer, vocês que estão mais a fundo dentro desse tema, vocês acompanham vários casos como esse, mas a gente que está de fora, às vezes, a gente não enxerga. Então, assim, não existe. Legalmente não existe. E deveria ser imputado uma pessoa que faz isso também. Como a gente só tem a questão dos maus tratos ainda, não tem a questão de matar
um animal ser uma lei específica, por exemplo, igual no artigo 121 aqui do Código Penal, matar alguém. É um crime imputável e é específico. Aqui a gente tem a lei dos maus tratos. A gente deveria ter uma lei onde falasse, mataram um animal, tanto, pena de tanto. A pessoa que praticar tais atos, pena de tanto. Hoje a gente só tem a dos maus tratos e ainda com o advento da lei sanção, isso que veio em 2020, ó, a gente está em 2024, 4 anos depois, não veio nenhuma lei ainda que seja mais forte para Nos Estados Unidos a gente ouve falar muito sobre isso, né? Você já deve ter ouvido falar de fora quando o cão ele realmente morde alguém, ele acaba sendo sacrificado. Esta é a palavra. Mas antes disso, ele vai para um centro, não é isso? Ele vai para o centro de zoonose. Mas aí tentam a reabilitação. Mas será que... Pra ser assim. Será que é isso? Então, e aí foi um dos casos que acabou ocorrendo com a gente, né, Thaís? A gente foi procurado para ir num centro de zoonose, né? Eu arrumo briga, mas não posso falar senão eu arrumo processo. Mas tem um advogado para te defender. Olha aí, boa! Tá vendo? Poxa! Aí sim. Mas então, nós fomos, né, convidados para ir num centro e, na verdade, o que aconteceu? Uma tutora acabou nos procurando, pedindo ajuda, porque dentro do centro de zoonose tinham muitos animais que precisavam de reabilitação, porque não estavam conseguindo ser adotados, né? Eram animais que teve um convívio muito ruim, que às vezes não tinha contato com outros animais, ou que viviam acorrentados, ou que tinham traumas, né? E aí nós fomos lá para poder conhecer esses animais e para entender dentro do centro de zoonose o que nós poderíamos agregar, né, de valor, se nós poderíamos fazer treinamento, se nós poderíamos dar treinamento para a equipe, para que a equipe pudesse manejar aqueles animais. Inclusive nós fomos notificados até que dentro do centro de zoonose eles não estavam conseguindo limpar as baias, né? Caramba. Por conta da agressão dos cães que estavam lá. Tava difícil de alimentar, tava difícil de retirar os cães. Então, na verdade, não eram retirados, né? Então nós fomos nesse sentido de ajudar. Quando chegou lá, a situação era muito pior do que a gente pensava. Realmente, aqueles cães não são manejados. Os profissionais eram totalmente leigos no assunto, inclusive no manejo dos cães que ali tratavam. Não tinha preparo nenhum. Nenhum tipo de conhecimento. Nenhum. Acho que tutor tem muito mais conhecimento do que os profissionais que estavam ali. Sim, né? Caramba. E assim... Gente, olha, foi uma cena, assim, pra mim, inesquecível. Eles falavam, não, a gente faz, sim, a limpeza dos espaços aqui. Eu falei, então, vamos lá pra mim ver como que vocês fazem. Eles colocavam os cães, colocavam o cambão e pressionavam os cães na parede, enquanto o outro profissional limpava, abria o portão rapidinho ali, tirava o excesso, mas não tiravam os cães do espaço para limpar, fazer a higienização correta que deveria ser feita. E também para o cão poder sair, respirar, andar, ter um gasto físico, um tipo de estímulo, né? Enfim, foi essa cena que a gente se deparou. Os profissionais, nem um pouco adepto a fazer treinamento ou a ganhar o conhecimento. Caramba. Não recebem para isso. Foi a frase que ouvimos. Meu Deus do céu. céu. E eles ainda lá dentro nos trouxeram esses casos de que muitos cães que, teoricamente, o que seria correto? Iriam buscar os cães de o cão mordeu fulano na rua. Eles vão até lá, resgatam os cães, que é a famosa carrocinha, né? Sim, que a gente ouvia falar. Resgatam os cães, levam para o centro de zoonose, né? E aí lá... eles deveriam passar por um processo de treinamento de reabilitação, alguma coisa do tipo, até poder ir para um tutor que pudesse realmente ter a tutela daquele cão e seguir, né, fazendo os treinamentos e tudo que fosse necessário para aquele cão voltar à sociedade, certo? O que trouxeram pra gente foi que muitos desses animais que chegam lá nem descem do carro. Meu Deus do céu. Tanto por conta do espaço, tanto por conta do manejo. Eles pegam e liberam de novo. Não. Liberam? É isso? Meu já, Deus. Já isso que eles daí. trazem como eutanásia, né? Deixaram bem claro pra gente que, dependendo da situação, já é eutanasiado dentro do carro. Que, na verdade, isso seria se, por exemplo, o animal tivesse raiva. Sim. Né? Se tivesse raiva, ele não poderia contaminar os outros espaços. Não, e aí faz sentido, porque é o que a lei também tá promovendo. Né? Mas... quando não ele chega, por uma questão comportamental. Que é corrigida, né? Que pode ser corrigida. Que pode ser corrigida. E outro, o fato de ser já ali dentro do carro, quem é que laudou alguma coisa do tipo de que aquele cão tinha raiva? Ai, Thaís, olha o processo.
Não, mas ela tá certa. Brincadeira, gente. Então, Tinha mas é raiva. real isso, né? Porque assim, de acordo com a PL, de acordo com o que é correto, quem faz o laudo? Somente um médico veterinário. Exatamente. É ele que vai poder atestar e laudar que esse animal, né, foi feita a eutanásia de maneira correta. Sim. Exato. Isso é o que a lei pede. Mas não é o que acontece. E até por questão, agora deixa eu tirar uma dúvida com vocês, porque eu vou sair um pouco do jurídico para entender mais como é que funciona o trabalho de vocês também. E nessa questão, por exemplo, a pessoa vai lá ao veterinário dar esse laudo. Desse laudo falando que poderia. Vocês entendem que também seria apropriado, quando for fazer esse resgate do animal, o veterinário tá junto, porque se precisar ocorrer dentro do automóvel, Sim. já faz na hora também. Foi não é? nesse sentido que eu fiz a pergunta. Porque se quem foi resgatar não são um profissional da área da medicina, saúde. Exatamente. É, porque aí eles estão cometendo um ato ilícito. Isso. Não, quem faz o resgate é o profissional deles, é um profissional de manejo Sim. deles, ok? Uhum. O cachorro chega no centro de zoonose, o profissional vai até o carro e aí faz o que ele precisa fazer, né? No caso, ele verifica se fosse uma situação de doença, algo do tipo, e aí, se for atestado, ele faz a eutanásia e faz o laudo para E aí, no caso desse, que vocês foram num centro desses, que na verdade tem que ter o atestado. Eles apresentaram um atestado para vocês, falando dos animais que eles... eu vou falar executaram, sim, né? Mas não é... A gente não chegou a pedir os atestados, né? Não. Mas todos os profissionais que estavam naquele dia diz que isso acontece. Eles são liberados E por que no atestado, caso seria então... pelo lado comportamental e não pelo lado de uma questão de saúde. Mas como é que a pessoa Que me é? atesta que o lado comportamental pode ser motivo de uma eutanásia, entendeu? Até assim... Até a pessoa pode... É o que a gente começou no começo da nossa conversa. Ela não pode deixar de alegar que não conhece a lei. Então, ainda mais profissionais que trabalham na área. Como é que elas podem falar que... eu fiz a eutanásia no animal, no cachorro, por conta de questão comportamental. Mas a lei não está especificando questão comportamental. Está especificando casos específicos. Eu ia até perguntar e mesmo isso, se né? fosse... Como é o fato de como está escrito na lei fica um pouco vago, porque fala de tirar sofrimento. Aí eles vão alegar que é um sofrimento psicológico. Ali não fala se é sofrimento fisiológico Mas ou não. aí entra sofrimento psicológico até que parte? Não é corrigir? Não dá para ser Sim, corrigido? porque lá entra Exatamente, irreversível, né? Questões irreversíveis. Mas é aí onde a Entendeu? gente tem mais um problema, né? Porque por mais que isso tivesse aí, não só nessa questão da eutanásia, muitas outras questões dentro da lei dos maus tratos. Como é que querendo ou não, um profissional da área da saúde, um médico veterinário, consegue atestar algo relacionado ao comportamento? Qual é o tipo de conhecimento que ele tem relacionado a comportamento? Será que passa? Será que é um caso de estudo na faculdade? Alguma questão de comportamental? Aí vocês podem Isso falar melhor do que uma eu. outra discussão que a gente sempre traz. Será que na inclusive. faculdade existe uma matéria Exatamente. psicologia animal? Onde fala sobre essa Ou o questão? lado comportamental mesmo, né? Que estude. Assim, é trabalhado de forma muito vaga dentro Sim. da medicina veterinária. Tudo voltado para manejo em clínica ou algo do tipo. Nunca em baseamentos muito mais profundos relacionados a isso. Tanto que quando o profissional ele realmente quer trabalhar o lado comportamental, ele se especializa em comportamento canino. Sim, eu ia né? falar isso agora. Exatamente. Então, hoje nós temos médicos veterinários que são especialistas em comportamento canino porque foram buscar esse tipo de conhecimento. A parte. Mas como isso Não tem que dentro ser... da medicina, entende? E como isso tem que ser uma mudança de mentalidade, né? Sim. Como isso tem que ser uma mudança de mentalidade. Até pelo fato de entender que os animais não são coisas. E justamente entender eles como, por exemplo, eu sou médico veterinário, vou só atuar na questão física do animal. Mas a questão comportamental, a questão psicológica também é muito importante. E ter que os profissionais que querem se especializar, procurar por uma especialização melhor para entender o comportamento do cachorro, não deveria ser o correto. O correto deveria ser uma matéria dentro da instituição, da faculdade no caso, Exatamente. que promulgasse alguma coisa relacionada a isso. Vocês Sim. vão poder falar bem melhor do que eu, porque vocês conhecem do assunto. Mas eu entendo que, no mínimo, deveria ser uma matéria, a não ser o curso todo. Porque realmente reflete isso na vida do animal, como os casos E concretos é que vocês engraçado estão que para passando. sancionar as leis, eles falam sobre o animal ser um ser senciente, emitir emoções e que fala para o lado comportamental e não somente para o lado fisiológico, mas na hora de debater sobre especialistas ou sobre autoridades Sim. dentro daquilo, é somente o médico veterinário. Mas o médico veterinário é só fisiologia. Então. E até que ponto ele tem a especialidade para falar da psicologia? Da parte comportamental, né? Vamos trazer esse termo. E aí, acho que a Thaís vai poder falar com mais propriedade sobre isso, porque dentro da psicologia a gente
teve uma briga também sobre isso, né? Para a psicologia ser aceita como da área da saúde também tivemos uma briga aí com médicos. Caramba. Que aí a gente não entendia, e era a briga que a gente tem hoje, da parte comportamental com os médicos veterinários, onde quem fala de comportamento não é autoridade. Na época, para os seres humanos, vocês já tiveram Você imagina que hoje, né, em 2024, a gente entende que o clínico trabalha quando a gente vai para o médico, né, e busca um clínico geral. Qual é os tipos de áreas da saúde que ele vai conseguir abranger. Sim. E a gente entende também, quando a gente precisa de um psicólogo, um psiquiatra, quais são as áreas da saúde que ele vai abranger, que ele vai atuar. A gente, inclusive, fala muito, né? Porque é um serviço multidisciplinar. Eles têm que trabalhar junto. E a nossa ideia também seria que fosse essa na nossa área. Que a gente pudesse trabalhar junto, como um todo. Porque na verdade é o ideal, né? Porque você trata da parte fisiológica do animal e trata da parte comportamental do animal. Porque temos que entender que todos os seres, eles são compostos da parte fisiológica, da parte corporal e da parte comportamental, mental, psicológica. Isso não... Os animais, eles também não estão fora disso. Os seres humanos, os animais. A gente está numa situação e num processo onde tudo é englobado. Então, até para a questão legal, isso deveria ser muito bem debatido. Sim. Tanto com os políticos, tanto nas casas legislativas, quanto entre a sociedade, porque é um assunto muito relevante. Eu vou falar com vocês daqui a pouco, mais para frente, né? A gente vai comentar sobre o novo Código Civil que eles estão querendo trazer e como isso também já altera um pouquinho, junto com o Estatuto do Animal, que estão trazendo mais direitos para os animais. Mas que hoje é uma situação tão, assim, chata de a gente poder presenciar, onde as pessoas, elas não têm nenhuma, vamos colocar afeto, entre aspas, um afeto, ou até um próprio cuidado de tratar com o animal, porque praticam eutanásia só para... Por praticar em relação a uma coisa comportamental do animal, nem é uma questão onde está legalmente baseado. Que entra até na questão financeira, né? Ah, não, ficou caro para mim, eu vou para o caminho mais fácil. Você entendeu? Você entendeu? E até, falando ainda dentro disso que a gente está falando, para a gente foi uma conquista muito grande, porque ano passado a gente foi convidados a dar aula, né? Na pós-graduação de medicina veterinária. Então, pra gente foi uma conquista e um reconhecimento muito grande dentro da área. Com certeza. Né? Porque você imagina que, inclusive eu ouvi falar isso de alguns profissionais dentro da nossa área, não, eu preciso fazer medicina veterinária, porque senão como é que eu vou alcançar os médicos? Exato. Eu não vou ter voz para falar com o médico se eu não for um deles, né? E a gente entende que não tem nada a ver. Não. Por que eu preciso entender da parte fisiológica do cão para trazer tudo e todo o meu conhecimento e tudo que a gente estuda e se embaseia de uma área que já é tão gigantesca, de uma área que já tem tantos estudos a mais, que é voltado para o lado comportamental, o que poderia ser compartilhado, eles estão querendo que seja dividido só para você ter voz para conversar com alguém. Exatamente. Então, é isso. Bem legal ter debatido até aqui. Quer trazer já sobre o que você falou, das atualizações? Eu queria ainda falar com vocês sobre a legislação que a gente ainda está demandando aqui, que ainda está em projeto de lei, antes de falar das atualizações que estão para vir com o novo Código Civil. E até queria perguntar para vocês algumas questões que tem na lei desse novo Código Civil, até perguntar aqui qual que é a opinião de vocês. Então, a gente falou sobre 98, 2020, que é a lei sanção. 98 foi a primeira legislação realmente correlata aos animais. 2020, a lei sanção. E aí teve 2017, onde eles realmente passaram a ser bens móveis. E aí a gente tem as leis que tem essa do zoonose que fala? Desculpa. Zoonose, que é essa questão de quais são as partes específicas onde pode ser feita a eutanásia no animal. E a questão do controle de natalidade também, que é uma lei já está em vigor, essa lei de natalidade, que também foi em 2017, mas é mais para que é a última lei que existe aqui antes dos projetos, que é a lei em vigor, que é justamente para não ter muito abandono dos animais nas ruas. O que eu vou falar agora uma opinião particular, tá? Esquece Dr. Felipe, agora só entra o Felipe. O que eu também acho, você vai controlar a natalidade dos animais só porque vocês não conseguem ter políticas públicas onde dá qualidade de vida para os animais. Aí eu penso como um cidadão e não como agora advogado. Poxa, que coisa, né? Eu vou ter que controlar a quantidade de animal que nasce, como eles nascem, como é feito. Sem não nem por conseguir controlar aqueles que já estão lá na rua. Isso, eles não estão controlando por uma questão de saúde do animal. Sim. Eles estão querendo fazer de uma forma para eles não terem muitos cães abandonados, onde passa por todo esse processo, onde vem
a antiga carrocinha, busca os animais, faz todo esse processo e, por exemplo, pode vir um eutanásia na vida. Sim. Entendeu? O que é totalmente errado. E eu, como cidadão, eu me choco quando eu vejo que eles fazem uma política dessa querendo, vamos colocar entre aspas também, querendo uma melhoria, mas que não é uma melhoria da forma correta. A forma correta é você realmente ter políticas públicas onde elas dão direito aos animais, que é o que eu acho que eles estão procurando fazer agora com o novo Código Civil, com o Estatuto do Animal, que eu acho excelente. Sim. Que também deve ser discutido alguns artigos ali que também há discussões. Mas que, poxa, como é que o Estado ele não vai prover um direito ao animal também? Isso é totalmente equivocado. Então, hoje, atualmente, a gente tem essas leis. 98, as duas de 2017, a de 2020 e a do Do Centro de Zoonose. Zoonose. São as leis que a gente tem. E aí agora vem as PLs, até que vocês me trouxeram algumas, né? Que teve o caso do animal da viagem. Do Joca. Do Joca. Uhum. O caso do Joca, que também é um projeto de lei. Ele já foi aprovado, não sei se vocês sabem, mas já foi aprovado no Congresso. Uhum. Tá no Senado, tá em votação. Que eu creio que também, a partir do momento que passar no Congresso, provavelmente vai passar no Senado, até por ser um caso de repercussão nacional. Uhum. Né? Sim. Então, provavelmente vai passar no Senado. Questão do transporte dos animais, né? Como é importante isso, como deve ser feito até para a questão das companhias aéreas. As companhias não só aéreas, mas como rodoviárias também, para transporte dos animais, como é que devem ser os cuidados, as precauções que devem ser levadas em conta. Não só igual aconteceu, infelizmente, com o Joca, que ele veio a falecer por conta da viagem. Entendeu? Então, são coisas que realmente têm que ser pautadas, estão em discussão, mas que ainda não são o principal ponto que todos os nossos governantes, todos os nossos políticos têm atenção. E o trabalho de vocês é muito importante em relação a isso. Vocês dão voz para casos e coisas que ainda não têm voz. Entendeu? Então, por exemplo, a questão da legislação, eu acho ela ainda muito... Ela existe, é importante ela ter, são os primeiros passos, mas ela ainda pode ser melhor, estar para melhorar. Sim, Entendeu? E aí dentro disso eu acho que é legal mais uma vez a gente ressaltar e aí volta a debater alguns assuntos que já está sendo discutido aqui hoje. E aí vai até mais uma pergunta relacionada a isso. Quando se levanta uma PL, né, e aí passa por todas as aprovações necessárias até isso virar realmente uma lei, né, vigente, como é que a gente consegue chegar até esses responsáveis para mudar alguns artigos e que isso seja para discutir, né, colocado em discussão da maneira mais correta possível. Vou te dar um exemplo. Uhum. A Lei Joca perfeita, tudo que aconteceu, infelizmente, que acabou ocorrendo a morte daquele animal, todas as reformas que precisam ser feitas, a responsabilidade da companhia aérea, tratar o animal realmente não como um objeto, não como bagagem, mas como um ser vivo que está ali, né, realmente fazendo uma troca de estado, enfim. Perfeito. Porém, quando sobe uma PL sem tanto conhecimento relacionado ao comportamento, sobre outros problemas por trás disso, que pode acarretar outras situações. Sim. E quando subiu algumas situações relacionadas a isso, eu vi as pessoas que não têm tanto conhecimento, porque aí a sociedade vem matando em cima disso também, né? E aí, não, mas os animais eles têm que ir na cabine, eles têm que ir juntos, todos os animais juntos. E aí eu fico pensando, meu Deus, como assim? Como é que faz a situação dessa? Vai pro lado comportamental, então, né? Porque exato. assim, quando um cão ele está apto e ele foi treinado para ser um cão de suporte, de assistência, um cão terapeuta, né? Um cão de suporte emocional, ele necessariamente passa por um treinamento para que ele esteja apto a frequentar ambientes comuns. Uhum. Um cão sociável, educado, que possa estar numa cabine de avião. Que foi treinado para isso. Foi treinado para isso, vai suprir todas as necessidades, vai atender o bem-estar dele, em todos os sentidos, mas também vai atender o que a gente precisa para viver em sociedade. Em sociedade, né? Sim. Então, isso me preocupa. E isso eu vejo acontecer demais. Subir umas PLs com umas situações assim que a gente fala, gente, pelo amor de Deus, quem tá assessorando que vai virar pessoal? bagunça, a gente vê. Isso aqui não disseram, se faz. Né? Eles só estão olhando, às vezes, o lado fisiológico do animal. E exatamente. O lado comportamental, que é tão importante quanto. Aí, ótimo, o animal vai poder ir na cabine, perfeito. Todas as vacinações estão completas, tá tudo certinho, então pode? É só isso? Só, Vai ser só isso que vai ser analisado? Então um cão agressivo pode? Então, como é que...
como é que vai ser isso? Ele não precisa nem ser agressivo, assim, no nível, porque quando se fala agressivo, as pessoas já acham que é aquele que arranca um pedaço fora, né? Mas que morda. Sim. Que de repente ele reaja. Que tem um comportamento... Ou que tenha o medo, porque o medo também faz com que ele tenha qualquer reaja. tipo de distúrbio comportamental, né? Um latido excessivo, uma ansiedade. Um cão que não foi trabalhado para aquilo não vai estar bem naquele ambiente com mais pessoas ou com outros cães. Ou um cão que não foi treinado para isso, ele vai ter uma crise de ansiedade dentro de um espaço que... Gente, a gente não fica bem, dependendo de como for. Não sei se vocês já viajaram de avião. Eu sei que já viajou, Dr. Felipe? Então pronto, então a gente sabe quais são as situações reais de um embarque e desembarque. Sim. A gente espera horas numa fila e fica lá, e quando entra no avião o espaço é minúsculo, dependendo de como for. É super desgastante. Então, assim, não dá pra ser simples assim, não dá pra romantizar as coisas. A gente precisa que isso seja feito de uma forma que... seja bem estruturado, né? Exato. Que a gente faça nosso trabalho, que olhe para todos os lados, né? Não é isso? Exatamente. A gente não é o responsável pelo animal no sentido de que a gente faça as escolhas corretas para ele? Agora somos tutores dos animais, né? A gente não tem mais um objeto. Sim. A gente é tutor de um ser vivo. E a partir do momento que a gente é tutor ser vivo, a gente tem que entender tudo que relaciona-se àquele ser vivo. Então, por exemplo, igual a Raquel falou pra gente. Mas como é que a gente pode ter voz? Poxa, o que vocês estão fazendo aqui já é o primeiro passo, tá? Então, parabéns para vocês duas, porque isso daqui, eu posso estar enganado, mas vocês são uma das primeiras que fazem podcast em relação a isso, que trazem assuntos tão relevantes quanto ao comportamento animal, não só a fisiologia animal. Porque hoje o que a gente procura no YouTube, no Google, vem muitas coisas sobre fisiologia, comportamento vem algumas, mas não tão aprofundado quanto vocês. Então, o primeiro passo é esse. Você dá voz, vocês darem voz para assuntos que são relevantes pro ambiente ou para o tema que vocês tratam, no caso dos animais. Segundo, as PLs elas sobem com o intuito de corrigir um problema ali que a sociedade está passando. Então, os senadores, os deputados, eles vêm, entendem que aquele problema a sociedade brasileira está passando, a sociedade de algum estado, de algum município está passando, vão lá e sobem uma PL. Só que, será que eles analisam todos esses fatores, como o comportamento do animal, como a fisiologia atrelada ao comportamento, não só a fisiologia ou não só o comportamento? E aí, quando sobe, o que a gente tem que fazer? Além de dar voz como vocês estão dando, a gente tem que cobrar os políticos que estão, não só o relator de um projeto de lei, mas todos aqueles políticos que estão na casa estão votando aquele projeto de lei. Então, como é que a gente faz? A gente acha que às vezes os políticos eles são inalcançáveis, eles estão na TV, eles estão ali, estão aqui, a gente só vê ele no dia de eleição, dia de campanha, e nem vê às vezes, só passa realmente na TV e não tem nenhum esse conhecimento. Mas, poxa, a gente pode ir lá falar com eles dentro de assembleias legislativas, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, a gente pode ir lá. Realmente, é um custo que a gente tem? Sim, é um custo que a gente tem, mas, por exemplo, hoje, um aparelho desse, a gente agora tem mais acesso à informação e mais acesso a pessoas que antigamente a gente não tinha. Então, cobrar os deputados, cobrar senadores, cobrar vereadores, quando a gente fala de uma legislação agora municipal, quando a gente fala de vereador, assim, cobrar eles mesmo realmente sobre essas questões. Porque não adianta, por exemplo, a gente vir aqui discutir e ponto, o que vai esperar? Sobe essa PL, porque eles pensaram que essa PL é o certo a se fazer, porque é uma demanda da sociedade, mas será que é a demanda correta? Será que o estudo para subir essa PL foi correto? Será que na hora de escrever os artigos, eles pensaram em todas essas questões que vocês estão trazendo agora? Sim. Muitas vezes não. Então, qual que é a nossa função como sociedade? Acompanhar assuntos e pessoas como vocês. A partir do momento que a gente acompanha, entende mais, a gente aumenta a gama de pessoas que entendem do assunto mesmo, e aí vai lá nos políticos mesmo, e aí começa a cobrança. E aí eles trabalham na cobrança da sociedade. Eles estão lá para representar. E quanto mais a sociedade precisa de algo, mais eles estão lá para fazer esse trabalho. E essa é a função deles. Muitas vezes a gente entende que não ocorre agora também falar pouco para não tomar processo para mim mesmo, né? Ter que defender em causa própria. Mas é mais nesse sentido, entendeu? A gente tem que ter essa voz ativa e essa cobrança. Porque realmente, depois que o PL passa lá, aí depois vai ter que vir uma outra comissão para discutir aquela lei depois dela já aprovada, para ter alguma emenda, alguma coisinha assim, entendeu? Então, realmente é bem na hora da PL que a gente tem que discutir. Exatamente. Depois que passou a PL, aí
até discutir de novo aquela PL, aí entra naquela casa que eu falei pra vocês, que tem todo um critério para ser avaliado. E aí o assunto morre. E aí o que a gente não quer é que o assunto morra. É que quando subiu essa PL, que a gente realmente discuta e fala, ó, vocês estão esquecendo de pontos aqui muito importantes. Vocês estão esquecendo da questão comportamental do animal. Vocês só estão verificando a questão da fisiologia do animal. Mas e o comportamento? Igual na Lei Jockey, igual vocês trataram aqui. Poxa, mas e se forem cães ou animais onde eles têm um comportamento num sentido mais agressivo? Vai poder ir todos os animais juntos lá? E aí, o que faz? Porque a lei realmente só fala de uma questão fisiológica. Sim. Não trata desse parâmetro mais comportamental. Acho que até a negativa das agências é relacionada ao fisiológico, que eles podem negar o animal, mas eu acho que em questões fisiológicas também. Quando se trata de doenças ou algo assim, que vai... É que eles vão se basear pela lei de março de 17 também, em relação à questão até para as pessoas que estão no embarque e para o animal mesmo, né? Para ele não sofrer dentro da viagem. Mas são coisas que realmente, igual vocês trouxeram, que a gente tem que discutir no projeto. Se passar do projeto, aí é outro tipo de discussão, é outro tipo de história. São coisas que a gente tem que avaliar ainda com mais cautela. Até trazendo o que você falou, né? Nós não somos o primeiro podcast a trazer sobre as situações sobre cães e para falar sobre comportamentos, né? Mas assim, nós somos mais um. Né? E sempre mais um é importante. A gente tem nosso público, a gente tem nossos clientes que acreditam, que confiam no nosso trabalho. Então, assim, eu acho que é uma forma de chegar, é uma forma de discutir, de debater, de trazer isso mais claro e deixar esse posicionamento de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem realmente tudo que está acontecendo e entender que, como tutor, também precisa se posicionar. Sim. Né? Então é importante falar e já me direciono para vocês também que estão assistindo. Gente, aqui não é Lula contra Bolsonaro, aqui não é Corinthians contra São Paulo. Nós estamos falando de algo que você tem dentro de casa como tutor. Exato. Nós estamos falando de uma responsabilidade, de um bem-estar que eu tenho certeza que vocês, quando procuram um adestramento, um treinador, ou quando procura ajuda relacionada a isso, até para o lado fisiológico, a ideia de vocês é realmente que possa proporcionar um bem-estar para os cães de vocês, né? Então, tudo que está ocorrendo hoje em São Paulo, todas as movimentações, você como tutor também pode ajudar. Exato. Você pode entender, faz parte do seu dever, né? Sim. Da sua responsabilidade como tutor. Entender que é importante tomar todas as vacinas, é legal. Entender que é importante levar o cão para fazer exames, é legal. Mas você entender que você também tem um cunho de responsabilidade importantíssimo quando se trata de ansiedade, de latido, da própria tutela do cão, né? Onde ele dorme, como é que tá a rotina desse cão. Ai, mas eu não vou parar a minha vida, Raquel, para sair com o cachorro. Eu não tenho tempo disso, então não tenha cachorro. Exatamente. Não faça isso, gente. A responsabilidade de vocês é essa. Não quer, não tenha. É isso aí. Simples assim. Né? Eu até fiz uma brincadeira, coloquei no Instagram, né? Não quer o cachorro, compra um aquário, mas até o peixe precisa. Exatamente. Precisa da sua disposição. Aí você vai falar, não, eu não tenho tempo de pôr a raçãozinha. Como assim? Não, e limpar a água. Então. Que dá um trabalhinho. Então, limpar o aquário também, que é importante. Então, assim, gente, de verdade, a ideia aqui é trazer esses pontos, é discutir, mas é falar que você também tem voz. E que você não pode simplesmente defender um lado porque você ouviu falar. Exato. Hoje a gente tem a internet, a gente tem o celular, a gente tem as mídias sociais, a gente tem a Thaís e a Raquel fazendo podcast, a gente tem de tudo nessa vida para buscar informação. Sim. Exato. Não é também porque a gente tá falando aqui que tá certo, não. A gente também foi buscar entender. Exato. E você também pode. E a gente tá aberto a isso. A Raquel precisa falar disso, Thaís precisa falar daquilo que vocês não falaram, hein? Thaís foi buscar aqui, isso aqui tava errado. No próximo podcast a gente se redime aqui, tá tudo certo, né? Porque a questão não é tá certo, a questão é fazer o certo, né? A questão é falar. Exato. É falar sobre as responsabilidades, é discutir, é movimentar. E abrir a mente. Exatamente. Né? E foge muito desse intuito ideológico, né? Sim. Não há... transcende essa questão ideológica. É o que a Raquel falou. A gente tá falando de Lula, a gente tá falando de Bolsonaro, a gente tá falando de Corinthians, de Palmeiras. Sim. Tá falando de uma situação real que acontece, que é contra a vida dos animais, que é muito importante a gente, na verdade, dar essa condição para eles terem mais saúde, para eles terem mais bem-estar. E que a gente, às vezes, só espera também do governo. É o que vocês muito bem posicionaram.
todos os tutores, eles têm que entender que eles também têm a responsabilidade, não só para com o animal deles, de tratar o animal deles bem, corrigir comportamentos se é necessário corrigir e trazer essa questão comportamental, mas como os dos outros também, ajudar nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa comunidade de tutores e pessoas profissionais como vocês, pra gente falar a mesma língua, né? É isso aí. Pra gente trazer essa questão da responsabilidade de todo mundo. Aproveitando aqui... Falar como um amigo falava, a causa é maior. Exatamente. Exato. Aproveitando aqui que a gente já está falando sobre isso, a gente já vai embarcar também nos novos códigos civis, né? Que o Felipe vai trazer pra gente aí, também falar dos as novas leis relacionadas aos animais. Queria que você me falasse o que vem de novo por aí pra gente poder também falar ainda é um disso. projeto, né? O Código Civil está sendo atualizado, mas é um estudo ainda da atualização dele. Tem muitas atualizações em relação a diversos temas, mas um tópico que eu me atentei que ficou bem legal foi que agora os animais vão ter um título próprio dentro do código. Como eles não eram considerados cercentes, eles não tinham um título próprio. Eram tratados como bens móveis. Eles estavam nesse título. Agora vai ter um título dos animais. É como se fosse um capítulo de um livro. Então vai ter um título dos animais, onde vão discorrer sobre coisas referentes aos animais. E uma coisa que eu até queria perguntar para vocês me ajudarem nesse sentido e me abrirem a cabeça, porque vai estar na lei, tá? Se for aprovada, vai estar na lei. Eu vi que além dos animais agora serem considerados ser cercentes, vai ter a questão de guarda dos animais. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E até para vocês discorrerem a questão do comportamento do animal. Com o tutor, às vezes com outro tutor. Por quê? Exatamente. E quando vier, por exemplo, um casal se divorciou. Aí vai ter regime de guarda agora. Vai ter regime de guarda. Isso. Regime de guarda. Quem vai ficar com o animal vai ser esse durante tanto tempo e esse durante tanto tempo. E aí os dois têm que trabalhar o comportamento. Só um tem que trabalhar o comportamento, que é quem fica mais com o animal, com a tutela do animal. Como é que vai funcionar esse sentido? O que vocês entendem como isso, vocês profissionais nessa área? Porque a lei vai trazer agora explicitamente essa questão, né? Dentro do Código Civil, que é onde rege toda a relação civil entre pessoas, entre coisas e agora entre os animais, graças a Deus. Mas como é que vocês entendem isso na questão da tutela? Os dois devem entender mais como é que funciona o comportamento animal? Com certeza, os dois são tutores, os dois vão precisar demandar tempo para gasto, os dois vão precisar demandar tempo para alimentação, vão precisar demandar tempo para trabalhar a educação daquele animal. Educação é liberdade, né? Quanto mais educado o cão for, mais ele está dentro dos passeios, da rotina. Hoje o cachorro ele pode acessar quase tudo, todos né? Os lugares. Vai no shopping, vai no mercado, vai em alguns restaurantes, né? Então, assim, educação é liberdade. Quanto mais o cão ele for educado, quanto mais o tutor tiver vínculo com aquele animal, mais liberdade ele tem e vai participar mais da vida e da rotina daquele tutor, certo? Certo. Então, assim, de responsabilidade é a mesma coisa para ambos. Os dois têm a tutela, não tem? Então, os dois têm cunho de responsabilidade. É igual filho. Eu já ia falar isso agora. Eu tô aqui me segurando para não dar risada, porque isso não funciona nem com os humanos. Os pais, a maioria, não fica com a parte da educação. E então vai acontecer isso aí com os cães também. Vai ter uma briga. Agora não vai arrumar pra vocês... mas ela vai arrumar briga. Não, para vocês verem o quão é importante, às vezes, em um artigo ou em algum assunto, mesmo dentro da lei, que agora antes não tinha, agora tem, o quanto isso gera discussão. Sim. A gente tá falando agora de um divórcio, onde a gente tá falando de tutela dos animais e a responsabilidade dos tutores agora com os animais, e não só a responsabilidade financeira, de prover a manutenção da vida daquele animal. E até porque o animal ele também se comporta de forma diferente com cada tutor. Sim. Então, nós temos um cão, né, que é o Lion, comigo. Ele interage de uma forma com a Thaís, ele interage de outra. Ele tem respostas e ações com cada um dos tutores, né? Então, assim como as crianças, né? Aí ele vai fazer o quê? Isso também acontece. Vai passar o cão no psicólogo para entender com quem que ele quer ficar e com quem que ele tem mais afinidade. Mas, na verdade, na lei, e o doutor vai poder me dizer se isso é verídico, porque pelo que eu estava constatando, é isso. Tá? Para entender com quem que o animal fica, nesse caso. Vai passar por uma situação comportamental. Vai precisar passar por uma situação comportamental. Então, com quem que o cão tem mais vínculo? E aí, com vai quem ser o médico veterinário que vai testar isso? É isso que eu ia falar. E aí, como é que eles vão colocar? Isso é uma coisa que também vai ter que ser discutida. Sim. Mas é algo que eles não prestam atenção, porque eles estão verificando o quê? A questão do animal fisiologicamente. Sim. Onde o animal fisiologicamente ele vai poder estar melhor. Isso, de onde espaço. A saúde dele vai estar melhor,
onde a questão da alimentação dele vai ser melhor. Tudo isso... Financeiro, quem vai poder propor uma vida melhor, igual a gente tem hoje, casos a gente tem um espaço, né? Nós temos um centro de treinamento que lá tem uma creche, né? Hoje a creche é um gasto que as pessoas que têm cães hoje se proporcionam a pagar, a arcar. Então, se são 2 tutores que são casados e financeiramente estão estabilizados para poder arcar com o custo da creche, no caso, né? Sim. Que é algo que, dependendo de como for a rotina dos tutores, é fundamental. Sim. Se tiver um cachorro com nível de energia altíssimo, né? E que esse cão precisa ser drenado, precisa participar de EA, precisa ser trabalhado. EA é enriquecimento ambiental, então vai estimular a parte mais natural do cachorro. Esse cachorro tem a necessidade de estar na creche, porque às vezes a rotina do tutor é muito puxada, ele trabalha muitas horas e tudo mais. Uma creche 5 vezes por semana, ela pode variar de R$500 a R$1.000, R$1.200, R$1.400. As pessoas, eu creio que juntas, elas têm uma estabilidade para poder arcar. Exato. Uma renda igual a uma escola. Sim. E se separa? Aí entra a questão da tutela. Aí entra a questão de precisar ter uma... Como se diz? Quando é filho que tem a separação, tem o financeiro, a pensão. A pensão. Né? E aí entra sobre isso também, porque não é só a alimentação e as vacinas, agora o cão também tem ali uma rotina numa creche que precisa e é fundamental. Que é diferente, né? Como se fosse uma escola, vamos entender isso como uma escola. Sim, exatamente. Entendeu? É que assim, a gente tem que entender que a pensão alimentícia, ela difere um pouquinho porque a pensão é para subsistência em relação à alimentação, aos cuidados da criança, às situações que vão prover essa criança. Na legislação, eles não incorrem isso como pensão alimentícia, mas como realmente divisão de custos do que aquele animal precisa. Mas aí que vem a situação importante. Como é que vão ser atestados a questão da creche como uma situação importante para o animal, sendo que hoje a fisiologia é que é a questão mais importante? A lei ela vai trazer um regimento ou algo, um parágrafo, alguma coisa que impute ao tutor levar a uma pessoa especializada no comportamento animal, comportamento canino ou qualquer tipo de comportamento relacionado aos animais, que faça com que esse profissional ateste que é importante que o animal se mantenha na creche, se mantenha fazendo essas atividades por conta que ele é um animal onde ele precisa de um gasto de energia maior, onde ele precisa de cuidados maiores em relação ao seu comportamento, ou não. Vai ser simplesmente, bom, ele tem espaço aqui nessa casa, aqui essa pessoa ela tem mais condição de prover o sustento do animal, ou vai ser simplesmente, qualquer coisinha. Vou largar o animal lá para qualquer pessoa, para qualquer tutor. Qual que vai ser o regime que eles vão analisar nessa situação? E como a lei traz isso? Como é que os juízes vão entender isso futuramente? Nós como advogados também, nós temos esse papel, querendo ou não. Sim. Por exemplo, pegamos uma causa dessa, um exemplo assim, a gente tem que ir lá e discorrer sobre a situação comportamental e quanto isso é importante e difere também na situação da criação, do sustento e do relacionamento que o tutor tem com o animal, entendeu? Então, trazer isso para o Código Civil é importantíssimo, mas tendo sempre a ressalva, indo além da fisiologia. Sim. Vamos tratar também da comportamental do cão, do comportamental do animal. E ter coisas específicas, né? Para tratar sobre. Tem profissionais habilitados para poder. Exatamente. Porque aí vem esse profissional habilitado e vai falar, o cão precisa dessa creche. Vocês não podem tirar esse direito do animal. Sim. Porque agora ele passa a ter esse direito. Ele não é mais uma coisa, ele é um ser que passa a ter direitos. Eu vou, inclusive, encerrar o assunto de hoje com um caso, para a gente poder, né, finalizar e falar sobre ele, só para poder a gente, então, agregar todos os assuntos. Nós tivemos um caso recente de um animal que foi deixado no estabelecimento, né, um hotel para cães, e lá ele foi deixado por uma tutora que assinou o contrato, né, que todo estabelecimento necessita, para poder prestar o serviço para aquele animal. Era um serviço de hotel, basicamente, tá? Para entrar, precisa ter todas as vacinações, tudo certinho. A tutora tinha toda essa bagagem, né? O animal entrou no hotel e, em seguida, dias depois, apareceu um outro indivíduo alegando ser o tutor do animal. E aí a gente teve esse caso e a gente achou legal trazer para poder debater realmente sobre isso, né? Porque de quem é a tutela desse cachorro? Na verdade, por toda a história que tem por trás disso, essa tutora alegou que ela tinha uma casa, esse animal ele foi abandonado nessa casa,
E aí, como ela, teoricamente, o que ela tinha trago pra gente, né, é que essa casa estava alugada, o inquilino saiu devendo alguns valores e abandonou o animal. Ela resgatou o animal, colocou ele no hotel, porque era da responsabilidade dela, porque ela também não poderia colocar esse animal na rua ou algo do tipo, e ele entrou lá com essa história, com essa bagagem de conhecimento que a gente teve sobre isso, certo? Dias depois o tutor apareceu e falou que não foi bem assim que aconteceu, né? Que ele tinha divulgado o animal para adoção na OLX, né? E que ela já tinha tido denúncias de maus tratos desse animal, ela simplesmente foi até o local não como proprietária da casa, né? Ela teve uma pessoa que foi como se fosse um laranja ali para ela fosse fazer a adoção daquele animal. Ela resgatou o animal, levou pro hotel, né? Teoricamente, esse rapaz, né, ele não tinha situações financeiras, primeiro, para poder arcar com aquele animal. Sim. Foi por isso que ela acabou levando, né? Porque estava, inclusive, devendo, né, no aluguel e tudo mais. Só que quando ele chegou, aí eu venho, né? Nós, como profissionais que temos espaços, creche, hotel, e é importante sobre isso, nós temos que ter contratos de prestação de serviço. Exato. Né? E a gente tem uma responsabilidade sobre isso, sim, né? Então, ela assinou como tutora, então, até então, ela é a pessoa responsável por aquele animal. Se ele se diz seu tutor e o que aconteceu, ele tem que buscar judicialmente, sim, né? Para que faça as comprovações de que ele realmente é o tutor e aí trazer para o hotel um atestado ou algo judicial de que ele e tem a posse responsável por aquele animal. Enquanto isso não acontece, eu não posso simplesmente liberar o animal na mão de qualquer outra pessoa, porque a responsabilidade é minha, sim, com aquela pessoa que assinou o contrato, que se diz ser tutora daquele cachorro. Né? Então, isso aconteceu, foi legal trazer esses pontos assim, para a gente poder debater. A pessoa não tinha nenhum tipo de comprovação, não tinha carteirinha de vacinação, não tinha contrato de compra daquele animal, não tinha, né? Trouxe um atestado de um médico veterinário atestando que ele levou um animal por nome X para poder fazer consultas e procedimentos, né? E ele trouxe a partir do momento em que a gente posicionou, exigiu alguma coisa. Alguma declaração, mas ele não tinha, né? Então é legal falar sobre isso. Aí eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Claro. Então num caso, a gente incorre de várias coisas. Primeiro, se foi realmente desse jeito que ele saiu do imóvel por não ter condições financeiras de arcar com o aluguel e abandonou, já imputa o crime de abandono. Esse é o primeiro ponto. Então ele já está incorrendo errado. Aí essa proprietária desse imóvel, utiliza de um laranja, certo? Pelo que eu entendi, vocês podem me corrigir. Utiliza de um laranja. E aí traz toda a documentação para ingressar com esse animal dentro do hotel. Ingressa com esse animal dentro do hotel, mas ali ela já passa a ser a responsável tutora do imóvel. Exatamente. Do imóvel do animal. Do desculpa, já pensei. Estava pensando do imóvel. Sim. Do cão. Já passa a ser responsável tutora do cão. A partir do momento que ela deixa lá na creche, vocês agora têm responsabilidade. E aí que entra o quão importante é vocês estarem fazendo esse trabalho. Por quê? Aí chega do nada um tutor, igual vocês estão me contando. Um tutor não, uma pessoa que se diz tutor exatamente do animal e fala, eu quero meu animal de volta. Mas primeiro, querido, você incorreu já no crime de abandono. Você largou o animal lá. Se não tivesse largado, como é que essa pessoa que trouxe o animal até aqui teria como pegá-lo, fazer toda a parte de vacinação, porque, vamos concordar, se a pessoa é tutora, se a pessoa é proprietária de um imóvel, eu não tenho contato com aquele animal. Ela deve provavelmente ter passado por um médico veterinário para testar que ele estava com todas as vacinas para levar para vocês. Sim. Porque ela realmente também não tinha documentação. Ela deu as vacinas, né? Depois, então, as vacinas eram recentes. Então, olha como acontece. Então, ela já fez isso pensando, bom, já vou deixar ele lá para liberar meu imóvel, porque a intenção dela era ter o imóvel de volta. Liberou, deixou lá com vocês. Aí o cara volta. Ele me diz que era o tutor do imóvel, sem qualquer tipo de comprovação. O animal hoje ele é considerado um bem imóvel. Por ser um bem imóvel, tem que ter uma documentação de um bem imóvel. No mínimo, um contrato de compra e venda. Uma microchipagem, um RGA, um pedigree, qualquer coisa que pudesse atestar, comprovar que ele era o tutor legal daquele animal. E aí, como é que agora ele quer que vocês do nada, só porque ele chegou lá e falou que é dono do animal e ainda anunciando o animal no LX. Olha como são as coisas, né? Anunciar um animal como se fosse qualquer coisa... É um absurdo, mas vamos deixar isso de lado.
como é que ele quer que vocês devolvam um animal que ele simplesmente disse, sem qualquer tipo de documentação, e vocês estão completamente corretas no ponto que, a partir do momento que vocês têm um contrato de prestação de serviços, o contrato de prestação de serviços de vocês funciona da seguinte forma. O objeto do contrato é a hospedagem do animal. Então vocês têm relação com o animal, pelo cuidado do animal, para não ocorrer de maus tratos, nem de abandono, nem de nada que degrade a vida do animal. E um contrato de responsabilidade com a suposta tutora que era proprietária do imóvel. Exatamente. Como é que vocês vão poder dar esse cachorro para outra pessoa nada a ver que acabou de chegar? Então, sim, o correto para ele recuperar, poder ter a tutela novamente desse animal, é justamente entrar com um processo judicial, onde ele comprove, por um contrato de compra e venda, por um pedigree, por um E não RGA. é comprovar para mim, é comprovar Pro juiz. Exatamente. Exatamente. E aí, E ainda eu falo para vocês que se ele chegar com papel, tudo hoje, você tem que estar sempre munido de informação e munido de resguardo. Exatamente. Se ele chegar com papel falando, ó, decisão judicial, se ele já fez isso, muito provavelmente ele pode estar inventando esse papel. Certo? Então aí, se ele chegar com um papel desse, até oriento vocês. Chamem a polícia e falem, ó, ele tá aqui com uma ordem judicial, eu só vou liberar com a autorização de vocês. Peguem um papel assinado por escrito da polícia e libera. Exatamente. Hoje, graças a Deus, o CPC conta com uma assessoria jurídica, né? E a gente tem todo esse processo. Então, nós fomos orientadas pelo advogado, né? A como proceder, mas é legal para profissionais que tenham, de novo, e aí eu volto a falar com o público, se você tem espaço, se você tem creche, hotel, ou se você trabalha com um cão, que é um ser vivo, da forma mais simples que for, dentro da sua residência, seja lá o que for, faça contrato. Exato. Faça um contrato de prestação de serviço, porque você está lidando com vida. Tudo pode acontecer. Tudo. O animal pode se acidentar, o animal pode fugir, o animal pode ter uma questão comportamental, ou pode ocorrer casos desse tipo, né? De uma pessoa que deixou com você não conhece a índole das pessoas, você não sabe o que acontece. Então, quando você se coloca no papel de uma prestação de serviço, isso não é simples. Não. Não é simplesmente fazer um bico, né, Thaís? Como você disse, que, né, que ouviu falar em algumas redes, né? Ai, cuidar de cachorro é fácil. Hoje em dia pode ser um bico. Exato. Olha que legal, né? Uma renda extra. Uma renda por extra, fora. sem conhecimento, sem nada. Então a pessoa vai e pega pra fazer um bico. Olha só o que ela pode estar se envolvendo, né? Sim. E olha o problema que ela pode estar acarretando pra vida dela, né? Sim. Porque, por exemplo, ela vai trabalhar isso como um bico, mas, pô, olha a responsabilidade que tem a partir do momento onde você hospeda um animal, onde você tem um animal nas suas dependências. Exatamente. Entendeu? Onde você tem um animal sobre a sua responsabilidade de saúde, sobre a sua responsabilidade comportamental. E por isso que é muito importante, realmente. Eu também vou falar agora com o público aqui da Psicodog, em relação aqui ao Psicocast. Vocês têm responsabilidade, vocês tutores têm responsabilidade, vocês que trabalham com hotéis, creches para animais, vocês têm responsabilidade também. E é muito importante vocês realmente fazerem esse contrato de prestação de serviço, porque isso garante vocês como profissionais e vocês como tutores, caso vocês adequem ou recebam animais nas suas dependências para prestar um serviço como esse. Entendeu? É muito importante. Então, o trabalho que vocês estão executando perfeitamente e, graças a Deus, vocês têm uma equipe jurídica formidável, onde eles também prestaram essas informações para vocês, porque agora vocês se municiam de leis que estão a favor de vocês. E sempre trabalhando desse jeito, nunca vai dar problema. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Doutora Felipe, muito obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast. Espero que vocês tragam mais dúvidas, né? Que vocês tragam novos temas pra gente poder debater, pra gente trazer convidados. Foi um prazer receber você, tá? Prazer te é todo rever, meu. né? Com certeza. Thaís, é um prazer também estar com você. Obrigada. Thaís, a gente convite. tá numa caminhada aí muito grande. É uma honra também trabalhar com uma pessoa que tem tanto vontade de conhecimento. A Thaís, ela detona tudo isso aqui, ó. Pode mandar pra ela que ela vai estudar. Comentando Tava com conversando o com a Felipe gente, que eu vou fazer advocacia também, Com inclusive, certeza. só para conhecimento. Quando tiver umas isso aí. audiências, vou te chamar pra você assistir Olha também. aí, Por tá favor. vendo? Obrigada. Oportunidade. Mas é um prazer, é muito gostoso. Eu acho que a gente tá indo pelo caminho correto, sabe? Buscando o certo, buscando conhecimento e buscando se munir de informação para dentro daquilo que a gente tá se colocando a fazer. Se você é profissional, que você tá se dispondo, você tá dentro da advocacia, você tem que fazer o melhor que você pode dentro da sua área. Você é psicólogo humana, você tem que fazer o melhor que você pode dentro da sua área. Eu hoje sou especialista em comportamento canino e eu tento fazer o
melhor que eu posso dentro da minha área. Então, buscar conhecimento é ideal. É uma área que a gente tem uma demanda gigantesca, está sempre se atualizando, sempre vem novos estudos, novas teses. Então, tem que estudar. E a galera tem que aprender a dar valor para isso. Com certeza. Né? Não é um profissional qualquer que vai cuidar do meu filho. Né? A gente vai querer saber quem é, o que traz de conhecimento, o que traz de bagagem. Então, é importante para o tutor. Busque entender qual é o profissional que está trabalhando com o seu cão, qual é o conhecimento que ele tem. Falar que é adestrador, todo mundo fala, gente. Hoje, com a internet, como dizem, né? Sim. Todo mundo pode ser o que quiser. Sim. Né? Busque comprovações, busque certificação, veja o quanto aquela pessoa estuda, se ela estuda realmente, se ela tem comprovação de certificado, se ela tem empresa aberta, se ela pode estar apta, né, para cuidar de um bem tão precioso para a gente, que são os animais. Certo? É importante, né? Se às vezes Sim. até para coisa mínima a gente faz uma pesquisa dessa, por que para os animais a gente não É faz? importante Exatamente. a busca até por metodologias, né? Exatamente. Porque aí você ouve sobre metodologias e aí você só ouve dizer essa é boa, essa é ruim, mas você nem estuda a história daquela metodologia e qual que é o fundamento dela. Exato. É interessante também. Então é muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O Psicocast está só começando. Vão vir muitos outros convidados por aí, muitos pontos a se debater. Foi um prazer receber vocês. Galera, segue a gente lá, dá dicas aí pra gente, curte, compartilha, leva esse vídeo para ter acesso para mais pessoas. Vamos alcançar, vamos fazer diferença, vamos fazer a nossa parte. Se você não pode contribuir de forma física, né, junto com a gente, não pode estar aqui, não pode discutir, também é um ponto a se debater, né? Trazer os tutores. Hoje, inclusive, me Sim. perguntaram no Instagram, vai ter tutor? Vai. Foi mesmo, hein? Vai ter tutor, Tem que ter. né? Tem que ter, né? É isso aí. Então, assim, ajuda, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar, alcançar mais pessoas pra gente poder realmente tentar chegar em lugares onde algumas pessoas ainda não chegou, Sim. né? Acho que isso é ideal. Certo? É isso aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. A gente se encontra por aí.